independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno e o tema de hoje, intolerância versus saúde mental. Esse tema que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos aí. A gente sempre ouviu falar, mas agora nos últimos tempos foram vários episódios em sequência que aconteceram que tem chamado a atenção, né, doutor Rafael Moreno? Algumas atitudes das pessoas e muitas vezes que a gente nem imagina, né, que pode acontecer e de repente numa situação que poderia ser resolvida talvez com uma conversa ou, enfim, né, às vezes até com um xingamento, mas não que partisse para uma violência, o que tem acontecido muitas vezes. Bom dia. Bom dia. Pois é, ontem até chamou a atenção a matéria do Fantástico, né, que você teve, mostrou várias situações de questões banais, assim, um acidente de trânsito, pizza atrasada, coisas muito banais, assim, que resultaram em situações de agressão, até com ameaça de morte, situações até com arma, a pessoa botar no chão, assim. A gente teve recentemente também uma situação de um indivíduo que matou um funcionário, porque ele tinha uma mania, acho que uma coisa assim. Tomar café no horário que não era o horário, digamos, correto, né, ao ver desse chefe dele de setor, né? Então, por isso. Não Então, questões banais, assim, que acabam resultando em agressões e até crimes gravíssimos. E a gente tenta imaginar o que tem no psiquismo contemporâneo, o que está passando na cabeça das pessoas no momento que justifica essa intolerância. Então, a primeira questão que a gente sempre lembra é de que essa imagem de que o brasileiro ele é descontraído, feliz, isso não se confirma nas pesquisas. O Brasil é um país que tem muito grau de ansiedade, o Rio Grande do Sul se destaca em níveis de depressão, por exemplo. Então, a saúde mental do brasileiro, ela não é das melhores do mundo, certo? Então, essa imagem assim, de felicidade brasileira não é o que as pesquisas mostram. Então, a gente, de fato, tem muita gente estressada no Brasil, e lembrar que o acesso ao tratamento à saúde mental, ele é pouco ainda no Brasil, mesmo no sistema privado. Aí quem tem, por exemplo, um convênio vai querer marcar um profissional, sabe a demora que tem mesmo quem tem o convênio, tá? Então, essa é a primeira questão. No mundo em geral, a gente também está imediatista. Então, a gente está encurtando o tempo até para a resolução de conflitos através da palavra, já partindo para agressão. Então, a gente está imediatista em tudo. O celular e essas coisas que hoje são muito dinâmicas, a gente também está levando para a vida real, a gente quer resolver logo. Tá? Então, a criança está com um problema no colo, a gente quer resolver logo, a gente está com um problema de saúde, a gente quer resolver logo, a gente está com uma dor, a gente quer resolver logo. Então, é tudo imediato, e isso eu não vejo muito como voltar, porque isso é uma questão do contemporâneo. Tá? A outra questão também que eu vejo é essa relação nossa com o trabalho. Hoje o trabalho, a maioria das vezes, é um trabalho mental, e quando a gente exercita muito um órgão, por exemplo, o cérebro, aquele também fica fadigado. Então, da mesma forma que uma pessoa que trabalha com o corpo, lá que pode se lesionar a coluna, o braço, o indivíduo que trabalha com a mente, que a maioria de nós trabalha com serviços. Então, hoje nós estamos no mundo de prestação de serviços, boa parte da população está prestando serviços, uma parcela pequena na agricultura, uma parcela um pouco maior na indústria, e o restante é serviço. Então, o serviço é estressante, lidar com gente, lidar com máquina que dá problema. Então, quando a gente sai do trabalho, ou quando está no trabalho, a gente não quer problema, a gente já chega de problema do trabalho, a gente quer resolver. Então, não me venham com problema. Então, quando a gente está lá num caminho de trânsito, por exemplo, a pessoa já acumula tudo do trabalho e estoura ali de forma mais fácil. E um agravante é que hoje o acesso às armas de fogo ele ficou mais fácil. E isso, às vezes, uma agressão que daqui a pouco resultaria numa troca de socos, resulta até numa troca de tiros. Então, vários fatores assim que trazem aí dessa intolerância que a gente está vendo atualmente. O valor da mão de obra no trabalho hoje está cada vez mais relacionado à capacidade de resolução de problemas complexos, porque situações simples a máquina já está realizando. Exato. Então o ser humano acaba ficando responsável por resolver esses problemas mais complexos, e essa
visão que o brasileiro tem de festeiro, de festa, talvez seja para mascarar algumas questões. A gente pode imaginar que boa parte dos excessos eles são resultado de faltas que as pessoas podem ter, aí acaba indo para bebida, indo para as drogas, indo para festas, enfim, para poder justamente mascarar talvez uma falta, e a pessoa acaba não tendo uma maturidade emocional para lidar com os seus problemas. E daí acaba tendo essas atitudes infantis, que é partir para agressão e não poder relevar, poder evitar que o conflito ele aconteça. Exatamente. E uma característica das pessoas que explodem de forma fácil é a pessoa que acaba internalizando muito os seus problemas. Então, a pessoa que ela acaba, a gente chama de assertividade. Assertividade é você conseguir se posicionar não de forma agressiva nem passiva diante de um problema, diante de um conflito. Tá? Ou de qualquer interação. Então, o indivíduo que tende a ser passivo, de sempre dizer sim, 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 chega uma hora que ele explode. E às vezes aquele cara que a gente considera super pacífico tem uma atitude grosseira, uma atitude agressiva, tá? Às vezes até com crimes, né? Então, isso é importante a gente saber. E já um indivíduo que é de natureza mais impulsiva, aí esse indivíduo realmente acaba, muitas vezes, sob o consumo de álcool e drogas e com uma arma na mão. Isso é uma mistura muito complicada mesmo. Aqui a gente tem a participação de um ouvinte, o Wilson Luiz Dúlios, de Cruzeiro do Sul. Ele diz o seguinte: a felicidade dos brasileiros é muito fraca. Motivo, baseada muito em coisas materiais. Esse é o contemporâneo, né? A gente E rede social também agora, né? A rede social também é outra coisa que a gente está sempre esperando uma mensagem ou sempre esperando uma validação, uma curtida, um comentário. Então, essa expectativa que a gente sempre está em relação ao celular, isso gera muito estresse. A gente antes não tinha. A gente tinha... Lembrar que na pré-história, a gente andava lá num grupo de 150 pessoas e o pior que tinha era a fofoca. Aliás, a comunicação ela veio da fofoca. A primeira função da comunicação verbal foi a fofoca. Foi juntar, né, grupos menores de pessoas. Quem assiste Big Brother sabe disso. E hoje a gente tem comunicação, televisão, a gente tem celular. Então, a forma de avaliação, na maioria das vezes negativa que a gente tem, são diversas formas. Então, o nosso cérebro ele não está acostumado com isso. E a gente vê hoje, principalmente os adolescentes, né, muito envolvidos, né, com redes sociais, onde estão sempre nessa expectativa de uma nova avaliação, que agora pode ser de qualquer lugar do mundo. Né? E com tudo acontecendo de forma muito rápida. Exato. E a gente muitas vezes não consegue nem acompanhar ou simplesmente ter um processo de aprender a lidar com essas questões, porque a gente está vivendo isso enquanto as mudanças estão acontecendo. E a gente está no meio delas, porque Exato. A gente tem visto que o celular, o iPhone, por exemplo, como a gente tem o smartphone hoje, foi lançado em 2007, ou seja, pouquíssimo tempo. E agora já se fala tanto em questões envolvendo o metaverso, que pode ser uma outra forma de relação e que em poucos anos vai ser uma realidade cada vez mais presente na vida de todos nós. Então a gente, no meio de tudo isso, tem que conseguir equilibrar a nossa vida digital, virtual, relações, emoções, e que vai para aquela história do autoconhecimento, que é o mais importante. Exatamente. Eu acho que essa questão do filtro de informações, isso é muito importante. Hoje a gente recebe uma quantidade de informação muito superior à quantidade de informação que a gente recebia 100 anos atrás, e acredito que as novas funcionalidades, os novos aplicativos, as novas tecnologias, elas devam fazer com que essas informações cheguem melhor para a gente. Né? Fake news, por exemplo, é um tipo de excesso de informação que a gente recebe também. Então, falando em tecnologia, né, Nicolas, acho que isso aí é uma coisa importante, um filtro, né, desse filtro conseguir dizer o que será que vai me acrescentar. Hoje, a gente acaba lá ficando horas e muito daquilo não acrescenta nada para a gente. Nada, né? E só aproveitando também a presença do Dr. Rafael, é um pouco complicado a gente se proteger, né, de um fato desses, por exemplo, como essas histórias que a gente viu aí dessa intolerância, né? A pessoa às vezes está ali fazendo o trabalho dela ou, enfim, vivendo a vida. Pode acontecer algo ali que a gente nem imagina que para outra pessoa, né, ou algum erro, ou engano, algo, por exemplo, o atraso na entrega de uma pizza, por exemplo, né? Pode acontecer por vários motivos, não de propósito. Aí a pessoa vai lá e entrega a pizza, não sabe como o outro vai receber aquilo. Então é muito difícil também, né, essa proteção da gente quanto a isso. Com certeza. Eu vejo isso acontecendo principalmente em capitais, até ou região metropolitana, que
que essas coisas, as pessoas de região metropolitana, a impressão que eu tenho é que elas são mais esquentadas, né? Porque é muita informação. Quem mora no interior tem menos acesso à informação e realmente às vezes a gente está fazendo nossa vida habitual, nosso trabalho habitual e chega uma pessoa com essa situação lá de agressão e isso traumatiza muito, tá? Então o que eu sempre sugiro assim é quando você vê uma pessoa que está mais alterada, tá? É importante tentar se proteger, tentar se deslocar da situação, não seguir conversando, porque quando a pessoa está sob raiva ela está pronta para o ataque. Então, você vê que a pessoa está raivosa no seu ambiente de trabalho, diz ok, vai para outro local, ó, vamos resolver, beleza, não fica argumentando. Na maioria das situações, o que acontece é que a pessoa ela fica já frente a uma pessoa com muita raiva, tentando ainda dar mais explicações e dizer que não pode. Quando a gente diz que não pode para uma pessoa com raiva, ela vai para o ataque. Foi o que aconteceu nesses vídeos que a gente viu no Fantástico. Então, a gente diz que vai fazer, né? E para a gente evitar uma agressão maior e às vezes a gente tem que realmente ceder naquele momento, né? Assim como no assalto, né? O melhor é ceder mesmo, de não ir atrás. O indivíduo com raiva também tem um comportamento que é primitivo, é comportamento animal, comportamento de luta e fuga que está ativado sob a emoção raiva. Não à toa que a ira é um dos 7 pecados capitais. Valeu, doutor Moreno. Exatamente, perfeito. Até a próxima semana. Isso aí, gente, tá? Um abraço a todos, tá? Um abraço. Médico psiquiatra Rafael Moreno participa do quadro Direto ao Ponto nas segundas-feiras, aqui no Troca de Ideias. 13 minutos restando para as 11, 9 graus e 7 décimos a temperatura. Vem aí o recado da Pura Vida e já voltamos. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Meus amigos, que manhã gelada, hein? Eu não sei quanto a vocês, mas olha, eu não gosto nada do frio. Aliás, gente, o frio